Olá, iniciando aqui mais uma mini aula do empreendedorismo geotécnico, falando sobre terraplanagem, projeto e execução. Inicialmente eu queria pedir para vocês compartilhar esses vídeos com os com amigos de turma, com amigos de formação, trabalho, empresários, empreendedores, pessoas que estão fazendo suas casas, sítio, fazenda, obras de engenharia, barragens, muros de arrimo, contenções, atirantada, enfim, todos, gama de obras de engenharia civil, elas passam de uma forma ou de outra nessas mini aulas, nesse nosso curso de terraplanagem. O nosso curso de terraplanagem tem uma visão holística e tem uma visão, como cristão, tem uma visão cristã, né? E, portanto, quem tem vida cristã tem vida espiritual. Quem tem vida espiritual tem uma vida eterna. Então, os nossos objetivos são, sobretudo, para dar glória a Deus. Não quero entrar nessa temática para não assustar ninguém que seja mais técnico, que seja rejeitivo a essas conversas que falam da vida espiritual. Então, vamos ficar na temática. Mas na temática, nós temos muito que ajudar qualquer um que tenha necessidade. Então, aí essa solicitação de divulgar o nosso canal YouTube, que é o do engenheiro Mauro Lozano, que é o endereço oficial aí da Academia Dinas, assim como do grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, onde tem todas as atividades da academia, e a primeira é o grupo do WhatsApp, para tirar dúvidas sobre o nosso trabalho, e sobre obras de terraplanagem, qualquer obra de geotecnia, né? Qualquer problema com relação à questão dessa visão holística de gestão integral, que nós falamos todos os dias nos nossos mini treinamentos de segunda a sexta, e as temáticas, né, que estão nos nossos 20 cursos, que vocês podem ver na grade de curso, lá no site www.dinamisbr.com.br. Então, sobretudo, a gente quer passar o conhecimento gratuitamente, né? Esse é o objetivo temático, mas tem o objetivo de gestão, porque conclamo aos senhores virem ser empreendedores de geotecnia, que há uma oportunidade, há uma demanda em todo o país, e também uma questão de vida espiritual. Não é religião, mas é uma vida espiritual. No entanto, que nós temos aí, falamos isso o tempo todo, junto com os temas que tratamos. Bom, vamos à mini aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é a escolha de propriedades de engenharia. Bom, para eu escolher propriedades de engenharia, e aí está destacado estabilidade de taludes, mas na verdade nós temos cálculo de fundação, nós temos cálculos de muro de arrimo, nós temos cálculos de erosão, nós temos cálculos, tem uma série de cálculos que o engenheiro civil, geotécnico, deve fazer para garantir a segurança da obra. Não é só ruptura, é deformação, é recalque, é o fenômeno que a gente chama de erosão regressiva, em inglês piping, é o fenômeno de degradação superficial do solo, proteção superficial contra a erosão, tratamento e mitigação dos efeitos de chuva, vegetação, há uma interface com a questão da engenharia agronômica. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte: quando falar em propriedades de engenharia, entenda toda essa visão holística que está atrás e que vai trazer comportamento dessas propriedades, que vai estar ligado a essas propriedades a serem definidas. Senão a gente vai lá, enfia um número lá, que no cálculo de estabilidade é coesão de atrito, onde está a pressão neutra, uma linha freática, uma linha pesométrica, e aperta o botão e sai os cálculos, e a gente então fala que o coeficiente de segurança é tanto.
cuidado com isso. Eu já errei muito em dizer isso, que eu errei, graças a Deus, a nível de papel, né, de chegar no coeficiente de segurança e depois perceber que aquele coeficiente de segurança estava sujeito a muitas outras coisas que eu não tinha maturidade para enxergar. Hoje nós temos uma maturidade, não só de experiência de vida, são 35 anos fazendo isso, e começando com cálculo de estabilidade de saúde. O canal Pereira Barreto, só ver a idade lá do canal Pereira Barreto, procure na internet, e nós começamos fazendo cálculo de estabilidade daquele canal, porque lá tudo era talude, era só talude, né? E um material que a gente não conhecia, que era o erenito bauru, né? Então, os geotécnicos conseguem entender. E para quem não é geotécnico, quero falar uma linguagem para esse, né? A escolha das propriedades de engenharia são importantes para fazer os cálculos. Alguém, um engenheiro civil, deve ser o responsável por isso. Isso começa com as investigações. Então, para definir as propriedades mecânicas, quer seja de compressibilidade, para saber os recalques, quer seja de resistência, que é a estabilidade de taludes, quer seja permeabilidade, para diques e barragens, ou até infiltração, que é uma questão, às vezes, muito importante para a estabilidade superficial de pavimento, de acesso, né, a automóvel, enfim, o meio de transporte, né? Hoje nós temos fazendas, eu vou denominar fazenda, né, que são áreas de fazendas, né, invernadas de boi, estão se transformando na indústria da energia fotovoltaica, ou seja, da energia solar, né? Bacana, interessante. O Brasil tem muito espaço. Mas e as questões intempéricas? Como que eu acesso para a gente cuidar dessas obras de engenharia, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto, só quero dizer que é a importância das propriedades de engenharia que afetam resistência, deformabilidade, e eu vou dizer até uma coisa que está ligada mais à engenharia de pavimento, que é a geotecnia, que é a fadiga, né? O uso, né? Que você passa num lugar, passa 2 vezes, passa 3 vezes, daqui a pouco não passa mais, porque deu um problema de fadiga, de erosão, chuva, enfim, encharcamento, afundamento, colapso, expansão, perda de resistência. E eu tenho que, então, pensar em executar ensaios. Mas para executar ensaios, eu tenho que conhecer as camadas representativas. Não vou me ater a camadas representativas agora. Eu faço pesquisa bibliográfica, se aquela região tem demanda de construção civil, pode ter pesquisa bibliográfica a ser feita valiosa. E, no caso nosso, nós fazemos pesquisas do banco de dados que nós temos, né? E aí, depois a questão da amostragem, né? A amostragem pode ser deformada, a amostra pode ser escavada e colocada dentro de um saco, um testemunho de umidade, né? Ou indeformadas, são aquelas que então a gente talha um corpo de prova, um bloco melhor, um bloquinho, ou um tubo que é cravado, ou que é colocado cuidadosamente, no caso de solos moles. Enfim, tem várias formas de amostrar. Mas as amostras deformadas, elas são feitas porque eu vou escavar em algum lugar, e aí eu posso ter a amostra deformada que vai representar o aterro que eu vou fazer com essa amostra deformada. E a indeformada é fundação ou de maciço remanescente de escavação. É o que está escrito aí. AD é a deformada, conhecer as propriedades de aterros a serem executados, e aí, indeformado, conhecer as propriedades do maciço remanescente de escavação em solo de fundação. E aqui, então, nós temos um caso de corte ou escavação, né? Lá nós falamos de aterro, aqui nós estamos falando de corte e escavação, e segue a mesma sequência, propriedade de engenharia da fundação, das camadas de fundação, as condições do lençol freático, também tem as condições de chuva, as intempéries, né? A perda de resistência por infiltração, como comentei há pouco, quando a camada não é saturada, ou a resistência quando ela é saturada. Com esses elementos, então, nós vamos verificar a estabilidade de taludes, há rupturas no pé e camadas inferiores, como está mostrado aí na figurinha, né? E os recalques na crista
e elevação que possa existir no pé. Estimar isso, né? Estimar do ponto de vista de não desejar. Nós queremos que tenha esses recalques, essa sobrelevação. Mas às vezes ele deforma e para. Então a gente tem que analisar isso também. Bom, é isso que nós queríamos apresentar nessa mini aula. Peço de novo que vocês compartilhem isso. Nós estamos semeando aqui o nosso conhecimento gratuitamente. Espero que os senhores nos ajudem nesse processo de semeadura, né? E a semeadura aqui não é só na questão temática, mas é na questão de visão holística, de gestão integral, né? Vendo todas as necessidades envolvidas pelos clientes, pelos fornecedores, todos os artífices e tal, daquela obra de terraplanagem, assim como chegando à avaliação de desempenho daquela obra. E mais do que isso, né? Na nossa crença de cristã, é ter uma visão celestial que aquilo tudo está sendo feito para a glória de Deus. Não é religião, nós não somos religiosos, e nesses mini-aulas queremos já ter só a questão temática, mas não podemos licitar que sobre ela tem uma questão holística de gestão integral e sobre essa uma questão de gestão, eu diria, espiritual, vida espiritual. Tá bom? Tchau, até a próxima e compartilhem o nosso trabalho, que é para a glória de Deus, mas se os senhores não acreditam na glória de Deus, não há problema nenhum, do ponto de vista da crença dos senhores, compartilhe para a glória do homem, então, né, que seja bem sucedida, sem patologias, as obras de terraplanagem. Vem conosco, eu quero trabalhar com você e quero que você trabalhe conosco. Vem, obrigado.